Você já parou para pensar que talvez não seja o dinheiro que te controla, mas o que você acredita sobre ele? Talvez o que te prende não sejam as contas, nem o trabalho, nem o sistema. É o apego, a obsessão em parecer rico antes de ser livre. A busca cega por status disfarçada de sucesso financeiro. Enquanto você corre atrás de mais, o que você perde? Paz, tempo, clareza. Você se esquece que a riqueza real não está no quanto você acumula, mas no quanto você consegue viver em paz com o que já tem. Os antigos estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. E hoje, em meio a um mundo obcecado por números, likes e resultados, o estoicismo se torna o antídoto perfeito. Não porque ele despreza o dinheiro, mas porque ele te ensina algo muito mais poderoso. O dinheiro é apenas uma ferramenta, e o escravo não é quem tem pouco, é quem precisa sempre de mais. Sêneca dizia: a riqueza é a escravidão do espírito. E essa frase, se você realmente entender, pode libertar você. Porque a maioria das pessoas vive presa em uma corrida invisível. Elas dizem que querem liberdade, mas se amarram a tudo que as torna reféns. Querem ganhar mais, mas gastam para provar algo que nem acreditam. Querem investir, mas o que realmente investem é a própria energia em comparações, invejas e ilusões. O estoicismo quebra isso na raiz. Ele não te manda rejeitar o dinheiro, mas te obriga a se perguntar: para que eu quero isso? Qual o propósito disso na minha vida? Sêneca não era pobre. Ele era um homem de posses, conselheiro de imperadores, mas mesmo com ouro nas mãos, ele tinha a consciência de que nada disso era dele de verdade. Tudo podia ser tirado, e só uma coisa não podia: a mente disciplinada. É aí que está o ouro que ninguém te conta. Enquanto o mundo persegue o dinheiro, o estoico persegue o domínio sobre si mesmo, porque quem domina a própria mente nunca vai ser dominado por uma nota. Quando você entende isso, o jogo muda. Você começa a perceber que o dinheiro não é o fim, é o teste. Ele revela quem você é. Mostra o quanto você está disposto a vender sua paz por uma aparência de poder. O estoicismo te força a olhar para dentro e perguntar: eu controlo o meu dinheiro? Ou é ele que decide quem eu sou? Sêneca nos lembrava: não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas o que deseja muito. E se você reparar, essa é a prisão moderna, o desejo constante, o vazio que nunca é preenchido. A cada novo celular, nova roupa, nova meta, vem o mesmo vazio, disfarçado de conquista. O sistema quer que você continue assim, insatisfeito, porque a insatisfação movimenta o mercado. Mas o estoicismo te ensina algo que o mercado odeia: saber dizer basta. Você pode trabalhar, prosperar, ganhar bem e ainda assim ser livre. A diferença é que o estoico entende que o dinheiro deve servir, não governar. Ele usa o dinheiro com consciência, como uma ferramenta de liberdade, não como uma muleta emocional. Sêneca falava que o homem sábio é aquele que não depende do que não controla. E se você parar para pensar, o dinheiro é justamente uma das coisas mais voláteis que existem. Ele vai e vem, muda de valor, perde força, se transforma. Mas o caráter, o foco e a serenidade, isso é o que realmente constrói riqueza duradoura. O problema é que o mundo atual transformou o ter em um novo tipo de religião. E a fé cega das pessoas está no consumo. As redes sociais se tornaram templos onde se adora a aparência. Cada postagem é uma oração para o Deus da validação. E o preço pago por isso é alto: ansiedade, frustração e dependência. O estoicismo vem para rasgar essa máscara. Ele diz: não importa quanto você tem, se você é escravo dos seus desejos, você é pobre. E a verdade é dura, mas libertadora. Porque no momento em que você entende que não precisa provar nada para ninguém, você recupera o poder que o dinheiro te tirou.
A mente estoica é uma fortaleza silenciosa. Ela observa o mundo correndo e não se apressa. Ela entende que o dinheiro é importante, mas nunca é essencial. E quando você vive com essa clareza, até suas decisões financeiras mudam. Você gasta menos porque não precisa se exibir. Você investe mais porque pensa a longo prazo. E, principalmente, você dorme em paz, sem a angústia de estar sempre atrás de algo que não preenche. Sêneca nos ensinou que a verdadeira liberdade começa quando a necessidade acaba. E essa necessidade não é física, é emocional. É o medo de parecer menos, o medo de ser invisível. Mas o verdadeiro poder está justamente aí, em não precisar ser visto para se sentir valioso. Os estoicos chamavam isso de autarqueia, autossuficiência, a capacidade de bastar a si mesmo. E esse é o tipo de riqueza que o mundo moderno, com toda a sua tecnologia e luxo, ainda não conseguiu comprar. Você quer se libertar da ansiedade financeira? Então pare de correr atrás da aprovação dos outros. Comece a buscar domínio sobre si mesmo. Porque quando você controla seus desejos, nada mais te controla. E aí o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta de propósito. O estoicismo é brutalmente honesto. Ele não vai te prometer riqueza fácil. Ele vai te ensinar a não ser destruído por ela. E essa é a parte que o sistema não quer que você entenda. Um homem que não pode ser comprado, não pode ser controlado. Você já viu alguém que ganha bem, mas vive quebrado por dentro? Parece que tem tudo, mas não tem paz. Sabe por quê? Porque ele acredita que o dinheiro resolve o que só o caráter cura. Ele pensa que liberdade é poder comprar tudo, mas esquece que liberdade de verdade é não precisar de nada para ser inteiro. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, sabia disso melhor do que ninguém. Ele não tinha posses, mas tinha algo que ninguém podia tirar dele: autodomínio. E foi isso que ele ensinou. O homem livre não é aquele que pode fazer o que quer, mas aquele que não é dominado pelo que deseja. Essa frase parece simples, mas carrega uma bomba de verdade dentro dela. Porque se você ainda é controlado pelo medo de perder, pelo desejo de ter ou pela opinião dos outros, você ainda é escravo, mesmo que tenha milhões na conta. Epicteto dizia que há duas formas de riqueza: a do corpo, que é temporária, e a da alma, que é eterna. A primeira depende de sorte, a segunda, de disciplina. E enquanto o mundo se desespera para aumentar o patrimônio, o estoico trabalha em silêncio para aumentar o caráter. A mente estoica não foge do dinheiro, mas o enxerga pelo que ele é, um teste de poder interior. Quando o dinheiro chega, ele revela o tipo de homem que você se tornou. Ele amplifica quem você já era. Se você era escravo do ego, o dinheiro vai te acorrentar mais. Mas se você era dono de si, o dinheiro apenas amplia sua liberdade. Epicteto ensinava que você deve olhar para o que controla e ignorar o que não controla. E o dinheiro, por mais que pareça, nunca está totalmente sob seu controle. Você pode perder tudo em um acidente, em uma crise, em uma decisão errada, mas ninguém pode tirar de você a calma, a disciplina e o senso de propósito. Por isso, o estoicismo é a filosofia perfeita para um mundo doente de ambição. Ele te devolve o que o sistema te roubou: autonomia. Pense nisso. A maioria das pessoas trabalha por medo, não por propósito. Medo de perder o emprego, medo de ficar para trás, medo de ser menos. Mas quando você entende o que realmente precisa, o medo perde o poder. Você deixa de ser refém do salário e passa a ser dono das suas decisões. O estoico não busca riqueza para ostentar, mas para sustentar. Ele quer ter o suficiente para viver com dignidade e nada além disso, porque ele entende que o excesso é um fardo disfarçado. Cada coisa que você compra é uma coisa que você precisa manter. Cada dívida é uma corrente invisível. E cada comparação é um ladrão de paz.
Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: as dívidas são o equivalente moral do vício. Não estava falando apenas de dinheiro, mas de dependência. Toda vez que você precisa de algo para se sentir bem, você deve a sua felicidade a isso. E toda dívida emocional te enfraquece mais do que qualquer conta bancária. A integridade, para Marco Aurélio, era o verdadeiro capital. Cumprir compromissos, manter promessas, gastar com sabedoria, ajudar com generosidade. Isso sim era ser rico. Porque um homem que cumpre o que fala vale mais do que o que ostenta, o que não pode manter. E esse pensamento é mais atual do que nunca. Vivemos na era das aparências. Pessoas com carros financiados, querendo ensinar liberdade financeira, rostos sorrindo no Instagram enquanto choram no silêncio, e uma sociedade que mede valor pelo tamanho do relógio, não pela força da mente. O estoico enxerga tudo isso e sorri. Ele entende o jogo, mas não joga. Ele não precisa provar nada, porque já venceu a si mesmo. E é isso que o torna perigoso para o sistema. Ele é incorruptível. Você quer vencer o sistema? Então aprenda a ser indiferente ao brilho que te distrai. Aprenda a dizer não quando todos dizem sim. Aprenda a ficar em silêncio enquanto o mundo grita por atenção. O silêncio é a linguagem dos que realmente dominam o próprio destino. Marco Aurélio também dizia: o homem se torna invencível quando não se importa mais com o que não depende dele. E quando você aplica isso ao dinheiro, tudo muda. Você para de correr, para de se comparar e começa a construir. Você entende que riqueza é tempo, é serenidade, é a habilidade de acordar e não precisar fingir ser alguém. É poder dormir sem medo do amanhã, porque você viveu o hoje com propósito. O dinheiro pode te comprar conforto, mas nunca vai te comprar descanso. Porque o descanso verdadeiro vem da consciência limpa, e isso só a disciplina pode dar. Então use o dinheiro, mas não o adore. Ganhe, mas não se perca. Construa, mas sem se escravizar. E lembre-se, a mente que se vende pelo luxo já perdeu o poder que o ouro nunca traria. Epicteto dizia que o homem sábio investe onde o tempo não rouba o retorno, na virtude, no autoconhecimento e na serenidade. Esses são os 3 pilares de uma vida próspera. E se você perceber, eles não custam nada, mas valem tudo. Comece pequeno. Pague suas dívidas, não só as financeiras, mas as morais. Cumpra o que promete. Economize sem se privar. Gaste sem culpa e viva com clareza. Aprenda a dizer: isso não é para mim, sem sentir que está perdendo algo. Porque toda vez que você diz não para o supérfluo, você está dizendo sim para a liberdade. E quando a adversidade financeira chegar, e ela sempre chega, reaja como um estoico. Não entre em pânico, haja com razão. Abrace o desafio como parte da disciplina, porque o estoico sabe, o caos é o melhor campo de treinamento da alma. Cada crise financeira é uma chance de provar o quanto você evoluiu. É aí que o homem comum se desespera, mas o homem estoico cresce. Ele não pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ele pergunta: o que posso aprender com isso? E é nessa mentalidade que nasce a verdadeira independência. Você quer liberdade financeira? Então aprenda a ser livre antes de ser rico. Porque o dinheiro multiplica quem você é. E se você ainda for escravo da mente, ele só vai ampliar suas correntes. Marco Aurélio encerra com a lição definitiva: a riqueza consiste em viver de acordo com a natureza, e a natureza do homem é a razão. Ou seja, o segredo nunca foi ter mais, foi precisar de menos. O dinheiro não é o inimigo é o descontrole, o ego e a pressa. E quando você domina esses 3, o dinheiro perde o poder sobre você.
No fim das contas, o sistema quer que você viva cansado, ansioso e faminto por mais. Mas o estoico vive no ritmo inverso. Ele constrói em silêncio, faz o necessário e desaparece no próprio domínio. A verdadeira revolução não está em ganhar milhões, está em não precisar de aprovação para viver em paz. Domine sua mente. Use o dinheiro, mas nunca seja usado por ele. E lembre-se, quem controla o desejo, controla o mundo. Se essa mensagem te fez pensar, é porque o estoicismo ainda vive em você. Curte o vídeo, se inscreve no canal O Viking Estoico e continua essa jornada comigo, onde a mente se torna sua maior riqueza.